Olá, meus irmãos, amados, eleitos, guardados no Senhor, escolhido para a salvação e escolhido pelo próprio Deus. Eu vos saúdo com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo em relação à convenção de Saulo de Tarso. No primeiro vídeo nós vimos aqui Saulo, como perseguidor, e não tinha como a gente falar da convenção de Saulo de Tarso sem que antes o falasse do Saulo perseguidor, a fera selvagem, como Lucas diz aqui, o caçador implacável, que perseguia os crentes, que torturava os crentes, que maltratava os crentes, que assassinava os crentes. Não tem como a gente ver a grandeza da salvação sem antes analisarmos o quanto é grande o pecador, o quanto é grande aquele que o Senhor salva por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. O quanto nós éramos e somos pecadores diante da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar do Saulo convertido. E o texto que nós podemos ler é Atos capítulo 9, verso 3 em diante. Aqui é Saulo de Tarso. Seguindo ele estrada fora, olha lá, ao aproximar-se de Damasco, olha, próximo de Damasco aqui, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha o verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Olha a pergunta de Paulo. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagens, emudecidos, ouvindo a voz, não ouvindo contudo ninguém. Olha aí, seus companheiros emudecidos, ouvindo a voz, mas não via ninguém. No verso 8, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é grande em misericórdia, em amor, em bondade. Grande é o Senhor da graça, o Deus de eterna misericórdia. E nós precisamos do Senhor sempre. Dependemos do Senhor, dependemos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Estamos diante da sua palavra mais uma vez, Senhor. Nos ajuda, ilumina os nossos olhos para compreendermos a sua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Antes de falarmos da convenção de Saulo de Tarso, eu queria levantar aqui 2 considerações sobre a convenção de Saulo de Tarso. A primeira delas é que ele não se converteu por si mesmo, mas ele foi convertido. E por que é necessário levantarmos esse ponto? Porque existe no meio cristão, no meio evangélico,
Algumas pessoas que entendem que é o homem que se converte, é o homem que toma a decisão, é o homem que se arrepende dos seus pecados por si próprio, é o homem que um dia decide se aceitar Jesus e abandonar o caminho do pecado. E isso vai na contramão das Escrituras. A Escritura, ela nos ensina que é Deus quem toma essa iniciativa. É Ele quem decide por nós. É Ele quem toma a iniciativa de nos procurar e nos encontrar. Quando a gente lê a Escritura, percebemos isso. Aqui nesse caso de Saulo de Tarso, ele não queria se converter. O que ele queria era perseguir o cristianismo, perseguir os irmãos. Ele saiu de Jerusalém para Tarso, procurar os crentes, trazer os crentes presos, amarrados, e castigá-los e torturá-los. E tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco aqui. E a causa da conversão de Saulo foi a graça salvadora de Deus. Foi Jesus quem o converteu, e não ele que se converteu. A segunda consideração é que essa conversão de Saulo de Tarso já vinha sendo trabalhada há dias. Quando Saulo perseguia, quando Saulo torturava, quando Saulo de Tarso arrastava os crentes, quando Saulo de Tarso invadia as comunidades, as residências, ali ele via a maneira como os crentes se comportavam diante dessa perseguição e na sua mente Deus já trabalhava, já matrelava ali. Deus já estava trabalhando na conversão de Saulo de Tarso. Quando ele viu Estevão sendo apedrejado, quando ele viu Estevão com o rosto de anjo, na mente de Paulo aquilo já se via como uma ferroagem de Deus na sua consciência. Então Deus já vinha trabalhando na conversão de Saulo de Tarso. Ele já era um vaso escolhido, predestinado pelo próprio Deus. Aqui em Atos, no capítulo 26 de Atos, vejam aí, Atos 26. Olha o que é que Deus vai dizer para esse homem. 26:16. 26:16 diz assim: mas levanta-te, isso é Deus já falando com Saulo de Tarso, e firma-te sobre os teus pés. Olha lá, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecereis ainda. Então, Deus tinha e tem um propósito muito grande na vida de todo aquele que Ele predestinou e salvou. Aqueles que Ele escolheu de antemão. Então, a conversão de Saulo de Tarso já vinha sendo trabalhada, fazia parte do projeto de Deus. E agora Deus o encontra no caminho de Damasco. Pois bem, essas são as duas considerações iniciais para falarmos da conversão de Saulo de Tarso. Agora, nessa conversão de Saulo de Tarso, aqui na estrada de Damasco, algumas coisas aconteceram aqui. Algumas coisas interessantes. E a primeira delas foi o encontro de Jesus com Saulo. Não foi Paulo que marcou o encontro com Jesus, mas foi Jesus que marcou o encontro com Saulo de Tarso. E perceba aí, enquanto Saulo ia perseguir os crentes, estava perseguindo os crentes para prendê-los, Jesus estava caçando Saulo para soltá-lo, para quebrá-lo, para quebrar as suas amarras, para quebrar as amarras do pecado, as amarras de Satanás, e transformá-lo no ministro do Evangelho. Ele era um ministro, desde então, ministro do mal. Ele queria torturar, ele queria perseguir os crentes. Agora, ele é transformado no ministro do Evangelho. Então, a primeira coisa na conversão de Saulo foi o encontro marcado por Jesus. Jesus marcou o encontro
também com cada um de nós. Todo aquele que é chamado pelo poder do Evangelho é porque houve já um encontro marcado pelo próprio Deus para esse fim, para essa salvação. Então a primeira coisa foi o encontro marcado por Jesus, a Saulo de Tarso. Segundo lugar, a segunda coisa que aconteceu foi uma luz que ele viu. Paulo viu uma luz. Capítulo 22 de Atos. Veja o capítulo 22 de Atos. Olha o verso 6 do capítulo 22 de Atos. Vamos ler o verso 6. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, que eu encontro, né? Quase ao meio-dia. Foi o que aconteceu? Repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Olha a expressão linda aqui. A luz brilhou ao redor de mim. Ao redor de Paulo, Saulo de Tarso. Perceba, irmãos, como Deus cerca Paulo. Não tinha para onde fugir. Aqui é a graça salvadora de Deus, a graça irresistível. Primeiro o encontro, agora uma luz brilha ao seu redor. Paulo é capturado aqui. A luz que brilhou ao seu redor não foi uma miragem. Não foi uma miragem. A luz que brilhou ao redor de Saulo de Tarso não foi uma ilusão de ótica. Não foi um êxtase. Não era um sonho. A luz era Jesus, o Salvador. A luz do mundo estava aqui, iluminando Saulo de Tarso. E quando essa luz chegou, duas coisas aconteceram. Primeiro, cega Saulo de Tarso. Cega Saulo de Tarso. As escamas cega Saulo de Tarso. Faz com que ele não veja mais. Aqui está tendo fim o perseguidor implacável. Segundo, ilumina os olhos do apóstolo Paulo. Agora ele consegue ver o Salvador. Agora ele consegue ver a importância do cristianismo. E agora ele consegue enxergar quem é Jesus. Quem é o Senhor? Aquele homem resistente, truculento, maltratador de crente, torturador de crente, consegue agora ver Jesus, consegue ver o Salvador. Então, não foi uma miragem, foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que apareceu a Paulo. A terceira coisa que aconteceu foi a queda desse homem. Olha o verso 4. Aliás, verso 7 do capítulo 22. Então, caí por terra. No encontro, uma luz brilha ao seu redor. Cega Saulo de Tarso. Cega. E agora ele cai por terra. O touro furioso, a fera selvagem, está agora no chão, caído aos pés do Senhor Jesus. Aquele que prendia, torturava, estava preso pela graça de Deus. Estava preso nas mãos de Jesus. E a palavra diz, das mãos de Jesus ninguém pode mais me arrebatar. Caiu por terra. O maior perseguidor do cristianismo. Veja o que acontece, irmãos, quando Deus quer salvar alguém. Quando Deus decide salvar um eleito predestinado. Não há barreiras, não há empecilho, não há. Ele salva, ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar.
Ele salvou Saulo de Tarso, salvou você, salvou a mim. Terceira coisa que aconteceu foi a voz que Paulo ouviu. Olha o verso 7 ainda. Olha o verso 7 do capítulo 22. Ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi a voz que ele ouviu. E agora o Senhor quebra todas as suas resistências. Por que me persegues? E perceba que a pergunta não é para que me persegue, mas por que me persegue? Irmãos, Saulo perseguia quem? Saulo perseguia os crentes. Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia os eleitos. E perseguir o verdadeiro crente é perseguir o próprio Deus. Perseguir o verdadeiro crente é perseguir Jesus. É perseguir aquele que o salvou. Perseguir o verdadeiro crente é perseguir o Senhor dos crentes. Porque os crentes têm dono. Os crentes não são crentes por si mesmo. O verdadeiro crente, ele não é crente por si mesmo. Ele é crente por Jesus. Quem o salvou foi Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Essa foi a voz que ele ouviu. Ele teve um encontro, viu uma luz ao redor dele, cai por terra, e agora ouve a voz. Por que me persegue? Por que me persegue? O mesmo Paulo que perseguia Jesus, agora é levantado por Jesus para pregar o Evangelho. Agora, veja como é que Jesus diz para ele no verso 16 do capítulo 26. Olha o verso 16 do capítulo 26. Mas levanta-te. Que maravilha. A voz, como foi a voz que ele ouviu. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Porque por isso te apareci. Para quê? Para te constituir ministro. E que ministro? Para te constituir ministro do Evangelho. E testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecereis ainda. Te aparecereis ainda. Então, essas foram as 4 coisas que aconteceram na Convenção de Saulo de Tarso. Primeiro, o encontro com Jesus. Segundo, a luz que brilhou, a queda dele. Terceiro, em quarto lugar, a voz que falava com ele. Agora, nessa Convenção de Saulo de Tarso, nós podemos observar 3 atitudes de Paulo. De Saulo de Tarso, né? Até aqui é Saulo de Tarso ainda. Mas a gente costuma fica tão encantado, maravilhado com a conversão desse homem, que a gente mistura Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo. Quais foram as 3 atitudes de Paulo? Primeiro, reconhecer Jesus como o Senhor. Olha o verso 8 do capítulo 22. Olha aí. Perguntei, quem és tu, Senhor? Então, a primeira atitude de Saulo de Tarso aqui, como mudança, é: quem és tu, Senhor? Então, ele reconhece Jesus como Senhor. O Senhor dos céus, o Senhor da terra. Quem está no controle, quem está no governo, quem está no trono, quem reina de fato e de verdade. Quem és tu, Senhor? Quem és? Quero conhecer-te. Quem és tu, Senhor? Reconhece Jesus como o Senhor, como Kyrios, como Todo-Poderoso. Isso é um marco importante na vida de alguém que Jesus salva. Olha, irmãos,
Jesus é Senhor e Salvador. De quem ele é Senhor, ele é Salvador. Mas ele não pode ser Salvador de quem ele não é Senhor. Se ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Se ele é o seu Salvador, porque ele é o seu Senhor. Ele é quem domina você, ele é quem nos domina, ele é quem nos governa. A segunda coisa que Paulo, ou Saulo, reconhece é que é um pecador. Aí no verso 8 diz o seguinte, verso 8 ainda, do capítulo 22. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está aqui dizendo que Paulo era um perseguidor. Ele reconhece que era um pecador. Ele vai dizer a Agripa no capítulo 26, olha o 26 de Atos. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Isso é Paulo dando testemunho de si mesmo. Obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo em cidade estranha, os perseguia. Então, primeiro, Paulo reconhece Jesus como Senhor. Segundo, ele reconhece Jesus, ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que é um pecador. Terceiro lugar, Paulo, ele reconhece que precisa ser guiado. Ele reconhece que precisa ser guiado. Agora Paulo, ele reconhece isso. No capítulo 22, olha o verso 10 do capítulo 22. Verso 10. Então perguntei, que farei, Senhor? Olha só. Então perguntei, que farei, Senhor? Ele reconhece que precisa ser guiado. Já imaginou, irmãos? Quem diria isso? Quem diria que esse homem reconhecesse Jesus como Senhor? Reconhecesse que era um pecador? Quem diria que esse homem reconhecesse que precisaria ser guiado? Saulo de Tarso, ser guiado. Que farei, Senhor? Ele está dizendo, eu agora preciso ser guiado. Eu agora preciso que alguém me diga o que fazer. Ele está pronto para servir. Ele está pronto para obedecer. Ele quer agora seguir outro tipo de caminho. Foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Que farei, Senhor? Que farei? O que farei? Ele agora quer ser guiado. Importante isso aqui. Agora, quais são as evidências da conversão desse homem? Eu queria mostrar 3 evidências sobre a conversão de Saulo, e essas evidências elas são práticas. Ou seja, ela faz parte da nossa vida. Se nós dissemos que somos convertidos, precisamos dessas evidências que Deus mostrou aqui em Paulo. Quais são as evidências? Lucas mostra algumas evidências da conversão de Saulo de Tarso. A primeira evidência de que Saulo realmente se converteu foi que ele de imediato começou a orar. Ele está orando agora. Veja Atos capítulo 9, verso 11. Atos capítulo 9, olha o verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso aqui é Jesus falando com Ananias e convencendo Ananias
de que agora Saulo não é mais aquele cão raivoso, não é mais o perseguidor implacável, não é mais a fera selvagem. Ele agora está orando. Quem diria isso? Ele está orando. E aqui é uma evidência da convenção. Irmãos amados, isso também faz parte da nossa vida. Eu aprendo aqui que o crente, ele ora. Eu aprendo que o crente, ele tem sede de estar em comunhão com Deus. Se um crente não tem essa sede de estar orando, de estar em plena comunhão com Deus, tem alguma coisa errada com ele. Agora, Paulo está orando. Deus garantiu a Ananias. Pode ir, Ananias. Ele está orando. Não sei que tipo de oração era essa aqui. Se era intercessão, se era confissão de pecados. Não sei. O fato é que Saulo está orando. A segunda evidência da conversão de Saulo de Tarso é que ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. Ananias, quando chega lá, impõe as mãos em Saulo de Tarso. Aí na parte B, ou a partir do verso 17, diz assim, para que recomperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, a segunda evidência aqui, a primeira evidência da conversão de Saulo é que ele está orando. Orando. Segundo, é que ele é cheio do Espírito Santo. E preste atenção nessa questão de ser cheio do Espírito Santo. É necessário algo para ser cheio do Espírito Santo. Se esvaziar-se de si mesmo. Enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem, é uma obrigação. Quando a Bíblia diz cheio do Espírito, ela não está nos dando uma opção, ela está dando uma ordem, um mandamento. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário esvaziar-se de nós mesmos. Então Saulo, enquanto ele estava cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de truculência contra os crentes, ele não poderia ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele é convertido por Deus, ele agora está orando e está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Mas há uma terceira evidência da conversão de Paulo, que é a inclusão dele da igreja. Aqui no capítulo 17, diz assim, aliás, verso 17 do capítulo 9, irmão, desculpem. Então, Ananias foi e entrando na casa, onde estava Paulo, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Essa inclusão aqui de irmão pelo batismo que faz com que nós podemos dizer que Paulo, que foi a terceira evidência da convenção de Saulo de Tarso. Primeiro, ele está orando. Segundo, ele está cheio do Espírito Santo. Terceiro, ele foi incluso na igreja como irmão pelo batismo que Ananias lhe propõe. Ele diz assim, porque Jesus, o próprio Jesus, te apareceu no caminho por onde vinhas. Por onde vinha? Isso é Ananias falando para Paulo aqui. Então, irmão, que maravilha essa conversão de Saulo de Tarso. Que coisa espetacular nós temos aqui na Bíblia. Que coisa linda, fantástica. Que demonstração grandiosa, monstruosa do poder de Deus na vida desse homem. Só que não basta olharmos para Saulo de Tarso convertido. Não basta. É bom admirarmos tamanha passagem na Bíblia, mas
E nós somos convertidos? Como é que está a nossa situação diante de Deus? Como é que está a sua vida? Você que está aí me assistindo através desse canal de YouTube, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Como é que nós estamos diante desse Deus? Como é que podemos dizer de nós mesmos diante de Deus aqui? Aqui a história belíssima do apóstolo Paulo, sendo transformado, sendo convertido ao cristianismo. Resta agora a cada um de nós também esse encontro com Jesus. É Ele quem vem ao encontro de nós. É Ele quem nos converte. É Ele quem nos batiza. É Ele que nos enche do Espírito Santo. É Ele que nos dá razão para orarmos. É Ele que nos dá razão para vivermos o cristianismo e seguir essa verdade insofirmável do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê o privilégio de sermos como Saulo de Tarso. Que Ele nos traga suas bênçãos sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus. Que essa palavra faça morada na sua vida, que você medite sobre, não apenas na convenção de Saulo de Tarso, mas na sua também. Na convenção dos seus amigos, na convenção dos seus parentes, dos seus vizinhos, da sua parentela, em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, você já faz parte dessa nossa vida. Não fique indiferente. Passe essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas também vejam a necessidade da convenção. E veja como Deus é poderoso para converter o maior pecador. Paulo vai dizer que ele é o maior pecador. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 por diante, ele vai dizer que é o maior pecador. E Deus usou o maior como um modelo. Como modelo. Passa a mensagem adiante. Em nome de Jesus. No nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça pela sua palavra. Que ela venha mudar a nossa vida, que ela que é poderosa